Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, por esta oportunidade feliz em que o Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia, nos concede de nesta noite podermos estar adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Confesso que se o trabalho terminasse agora, já sairia satisfeito, pois já tenho ouvido a voz do Senhor tremendamente através dos louvores nesta noite. Queremos agradecer ao nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, por nos proporcionar esta honrosa oportunidade. Agradecermos aqui presente ao pastor Ailton Júnior, os demais pastores aqui a nossa retaguarda, e rogar as vossas orações. Entendemos e estamos plenamente conscientes das nossas muitas debilidades, deficiências, limitações, mas cremos plenamente na misericórdia, na bondade, no amor de Deus e na intercessão da igreja. A igreja orando, eu creio que o Senhor, Ele tem uma palavra para nós nesta noite. Quem crê assim, diga amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nos foi facultado pelo nosso pastor estarmos falando, baseado na primeira carta de João, capítulo de número 2, primeira carta de João, capítulo 2, a qual gostaria de estar lendo convosco nesta noite. Primeira carta de João, capítulo 2, e gostaria de estar lendo o versículo de número 18 e 19. Lemos até o 20, primeiro livro de João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18 ao versículo 20. Quem encontrou, diga amém. Amém. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. O tema que foi nos conferido a estarmos meditando nessa noite está na parte A do verso 18, que diz: filhinhos, é já a última hora. Louvamos a Deus por este tema tão profundo, em que durante todo esse congresso estará se falando sobre a vinda de Jesus, sobre a maior esperança da igreja, a igreja que não espera nas coisas desta vida, mas que espera em algo vindo do céu, em uma promessa que fora feita pelo próprio Deus. E creio que nesses dias de congresso, o Senhor estará usando os seus servos nos louvores e aqueles que estarão ministrando a palavra baseados neste tema, no tema central e em cada subtema que estará sendo discorrido em todos os dias. E cremos que o Senhor estará renovando poderosamente a sua igreja e em especial a juventude. O texto que nós lemos, meus amados irmãos, e que for escrito por João, todos nós conhecemos um pouco da história de João, até porque na Bíblia nós temos um evangelho escrito por ele, 3 cartas e também o livro das Revelações, o livro de Apocalipse. João, que fora um dos discípulos de Jesus, fora escolhido por Jesus para segui-lo, irmão de Tiago, e que trabalhava, segundo alguns historiadores, em uma certa sociedade com Pedro e com seu irmão André. Nós observamos, pelo que nos mostra a Bíblia Sagrada, de que João, ele desfrutou, além do privilégio de ser um dos discípulos de Jesus, porque isso é um grande privilégio, mas ele também desfrutou da honra de ser um dos mais chegados de Cristo.
Vemos em alguns momentos em que Jesus, ele tinha alguns momentos particulares e ele chamava sempre a Pedro, Tiago e João. João fazia parte, além dos 12, fazia parte também dos 3 mais chegados de Cristo. E esses 3 presenciaram alguns momentos ímpares, alguns momentos particulares em que só eles, juntamente com Jesus, participaram. A exemplo, a ressurreição da filha de Jairo, que está lá em Marcos 5:37. Também a transfiguração, o momento em que o Senhor Jesus se transfigura, que está lá em Marcos 9 e o verso 2. Apenas esses 3 estavam com Jesus. E também no momento lá no jardim do Getsêmani, no momento em que Jesus está agonizando por sentir as ânsias da morte, do sofrimento que haveria de passar, somente esses 3 estavam ali. Então podemos dizer de que João desfrutou de uma proximidade, de uma intimidade com Jesus durante o seu ministério. Ficou conhecido também como o apóstolo amado. Era aquele que deitava a sua cabeça sobre os ombros de Jesus, desfrutava dessa intimidade e era conhecido como discípulo amado. João fora dos poucos que esteve presente no momento da crucificação de Jesus, quando Jesus foi crucificado. Lá em João capítulo 19, versículo 26, diz que ele esteve ali ao lado de Jesus, juntamente com algumas mulheres, e entre elas estava a mãe de Jesus. A Bíblia também nos mostra em João 19, 27, que ele foi encarregado pelo próprio Jesus de cuidar da mãe de Jesus, de Maria, e a história mostra que assim ele o fez. Ele foi morar em Éfeso, onde passou os dias da sua vida, e ele cuidou de Maria como demais irmãos de Jesus. A história também mostra que João sofreu muitas perseguições, como toda igreja primitiva, por pregar o evangelho. Algumas vezes foi preso, algumas vezes foi maltratado, e foi em um momento muito trágico da sua vida, foi levado cativo para a ilha de Patmos, como todos nós conhecemos, no período do imperador Domiciano, e naquele tempo foi onde Deus lhe deu a revelação do Apocalipse. Segundo a história, dizem que João morreu, a tradição diz que João morreu aos 94 anos na cidade de Éfeso. E fora, como disse, um homem muito usado pelo Senhor, escreveu o Evangelho, escreveu 3 cartas pelo ano 90 depois de Cristo, e escreveu também o livro das Revelações lá pelo ano 96 depois de Cristo. E este homem que pastoreou a igreja de Éfeso, que conviveu com a igreja de Éfeso, uma igreja embasada na palavra, uma igreja que desfrutou de ser ganha ou cuidada por o apóstolo Paulo, um dos maiores ganhadores de alma da história da igreja primitiva. E João teve a honra de conviver e ser pastor também ali naquela igreja. As cartas que João escreve, nós observamos que ele não endereça, ele não destina essas cartas especificamente a algumas pessoas ou alguma igreja, mas devido à sua experiência como obreiro, como pastor, como discípulo, ele pôde observar a experiência vivida em muitas localidades, em cidades e aldeias, onde a igreja primitiva crescia. E ele vivenciou muitas situações, e chega um momento na vida de João que ele sente a necessidade de escrever essas cartas, e ele escreve, hoje as chamamos de cartas universais de João, porque foram endereçadas para toda a igreja ou para todos os crentes no seu tempo. João começa a observar o procedimento da igreja, e ele nota que havia surgido, ou estava surgindo na igreja, alguns comportamentos estranhos, estava surgindo entre o povo, algumas situações que eles chamam a atenção, e isso ele destaca nas suas cartas, exortando, trazendo palavras de instrução ao povo, de exortação,
porque ele observa que estava acontecendo algumas coisas que estavam fugindo daquilo que Deus queria para a igreja. E quando João ele está escrevendo aqui o capítulo 2 e o versículo 18, é como se ele visse algo que lhe deixasse sobremaneira assombrado, apreensivo, porque ele vê naquele tempo algumas características na igreja que o leva a imaginar ou a comparar com os últimos dias. E então ele diz: filhinhos, é já a última hora. Ele sente que é diante daquilo que ele está presenciando, do comportamento de alguns crentes, do comportamento, o andamento da igreja, o nível espiritual da igreja, ele sente que aquilo era uma característica da última hora. E então ele diz: filhinhos, é já a última hora. Eu sinto que o que está acontecendo é prenúncio do fim, é prenúncio da última hora, porque isso que está acontecendo são características do final dos tempos. E aí João vai dizer, ou vai descrever o que é que ele estava vendo, o que ele estava contemplando no meio da igreja, que o levava a fazer essa observação, a tratar aquele momento como a última hora. E então João vai dizer: olha, eu vejo que é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, ele diz: também agora muitos se têm feito anticristo. João está dizendo: olha, um dos sinais da última hora é a ascensão, é a vinda do anticristo, ou seja, aquele que é oposto a Cristo, que é contrário a Cristo, que é contrário à obra de Cristo. João está falando aqui agora de forma escatológica e fazendo referência a alguém que, segundo a Bíblia e os escritos do próprio apóstolo Paulo, e que ele também mais na frente escreve lá em Apocalipse, que se aconteceria depois do arrebatamento da igreja. Ele está falando do anticristo, aquele que iria se opor a Cristo, e que, segundo a palavra, está determinado que este homem se levantará depois do arrebatamento da igreja. Quando a igreja já estiver no céu, esse homem do pecado que irá se opor a tudo que hoje nós pregamos, ensinamos e vivemos pela palavra, esse homem irá se levantar com grande poderio sobre a terra. Mas João, diante dessa realidade, ele diz: olha, é dito, está escrito que o anticristo vem, mas eu estou observando que já está se levantando entre nós muitos anticristos. Ele está dizendo: olha, já existe, já está existindo, eu já estou contemplando, eu já estou observando que nesse tempo muitos anticristos, ou seja, muitos opositores à obra já têm se levantado. João observa e ele começa a sentir que estava tendo uma oposição, estava tendo pessoas contrárias à igreja. Nos dias de João, tinham muitas seitas que negavam a deidade de Cristo, a divindade de Cristo, negavam que Cristo tinha vindo em carne, outros negavam a ressurreição, e esses que ensinavam essas doutrinas contrárias à vontade de Deus, começava a se infiltrar ali na igreja, e isso João entende que era uma atitude de anticristo, que era uma atitude dos opositores da obra, e João entende isso como um sinal do fim. Eles muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Mas o que nos preocupa, meus amados irmãos, é que João, diante desse contexto que ele observa, o surgimento do anticristo, o surgimento dos opositores, o que nos assusta é quando ele diz no versículo 19, quando ele diz: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco. João observa que esses opositores à obra do seu tempo eram pessoas que estavam no meio do povo, eram pessoas que estavam no meio da igreja, eram pessoas que saíram do meio do povo. Ele diz: olha, eles estavam entre nós, saíram de nós porque não eram nossos, mas eles estavam aí no meio. E era justamente isso que preocupava a João. O que preocupava a ele é porque esses opositores estavam saindo de dentro do povo. E aí, para aumentar ainda mais a preocupação de João, e também a nossa preocupação, ele continua dizendo:
Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Quando eu meditava nisso, isso causa um certo temor, causa um certo preocupação. Por quê? Porque João está dizendo que os anticristos dos últimos dias, ou seja, aqueles que iriam se opor à obra, aqueles que iriam se opor à pregação e ao expandir do evangelho, ele está dizendo que esses estariam entre nós, e ele está dizendo, advertindo, ele diz, isso é manifesto, é para que nós saibamos que nem todos que estão em nosso meio são nós. Ele diz, olha, nem todos que estão aqui faz parte da igreja, nem todos que estão aqui vão subir, nem todos que estão aqui estão realmente para servir ao Senhor. João, ele faz ali, de certa forma, ele faz os crentes temerem, se preocuparem, estarem atentos, porque nem todo mundo que estava do seu lado tinha o mesmo propósito que você tem. E aí eu chamo a vossa atenção, se naqueles dias João já sentia esta pressão, se naqueles dias João já sentia essa oposição, se naqueles dias João já vê isso de forma tão clara, ao ponto de dizer que isso é um sinal dos últimos dias, imagine o que não está acontecendo hoje, já que não temos dúvida pela palavra que estamos vivendo os últimos dias. E se estamos vivendo os últimos dias, então o que João descreveu aqui está se cumprindo entre nós nesse tempo. E João está alertando pela palavra, olha igreja, nem todo mundo que está aí no meio, nem todo mundo que está levantando a mão, nem todo mundo que anda com a Bíblia, nem todo mundo que canta, nem todo mundo que prega faz parte do povo que vai morar no céu. Para que se manifeste que não são todos de nós, nem todos que estão em nosso meio fazem parte do mesmo povo. E aí nós observamos, meus amados irmãos, pela palavra do Senhor, essa advertência para os últimos dias, dias que nós estamos vivendo, que antecedem a volta de Jesus. E um dos sinais que queremos frisar nesta noite, como sinal dos últimos dias, é justamente esta apostasia declarada. E deixe-lhe dizer uma verdade, há uma diferença entre os dias de João e os dias em que nós estamos vivendo. Primeiro, porque hoje estamos realmente nos últimos dias. Segundo, porque o inimigo de nossas almas nos últimos dias que estamos vivendo, ele mudou a sua forma de agir. Quando nós estudamos a história da igreja primitiva, nós observamos que o diabo, ele perseguia os crentes, ele maltratava, ele lutava contra os crentes, ele fazia todo tipo de oposição, até os crentes saírem da igreja e desistirem de servir ao Senhor. Mas nos dias em que nós estamos vivendo, a ação do inimigo mudou, porque agora ele está lutando para que os crentes fiquem desviados dentro da igreja, no meio do povo. E para quê? Para que possa usar estes para desviar a outros. É isso que João está dizendo. Muitos que estão no meio, mas que estão sendo usados para desviar os outros, para tirar a atenção de outros, para tirar o outro da presença do Senhor, para ser um instrumento de tropeço para os outros. Mas nesta noite, nesses dias de congresso, Deus está abrindo nossos olhos pela palavra e dizendo: vigiai, vigiai, é já a última hora, é tempo de estar atento às investidas do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Nem todos que estão no meio da gente são nós, nem todos que estão em nosso meio são nós. Nem todo que se diz evangélico é servo de Deus, nem todo que anda com a Bíblia vai morar no céu e tem o mesmo propósito. João está alertando sobre a apostasia dos últimos tempos, a apostasia que Paulo também fala quando escreve a Timóteo, e ele diz: meu filho, tenha cuidado, porque nos últimos dias virão dias trabalhosos. Capítulo 3 da segunda carta a Timóteo. Ele sabe, porém, isso, nos últimos dias vão dias difíceis, porque haverão homens amantes de si mesmo,
sendo presunçosos, soberbos. Há um alerta na palavra a respeito da apostasia. E o que é apostasia? Apostasia é o ato de desviar-se ou afastar-se do relacionamento com Deus. É pessoas que antes professaram a fé, mas que desviaram, se afastaram da verdadeira fé, do verdadeiro compromisso com Deus, e agora passam, além de não professar a fé, agora passam a persegui-la, passam a se opor e se tornam, como João disse, anticristo. Pessoas que têm um interesse. É como se dissesse: se eu não vou para o céu, ninguém vai. Se eu não vou chegar no céu, então os outros também não vão deixar. Se eu não canto naquele coral, ela também não vai cantar. Se eu não faço parte daquele grupo, ele também não vai fazer. Se eu não tenho o nome escrito no livro da vida, também ele também não vai ter. É os anticristos do nosso tempo. Mas nesta noite a palavra de Deus está revelando, a palavra de Deus está nos alertando, porque é já a última hora. E o que nos chama a atenção, meus amados irmãos, é que a ação do anticristo dos últimos dias, ou daqueles que apostataram a fé, que agiam nos dias de João, e que também agem de forma, de proporção muito maior em nossos dias, como João disse, é aqueles que estão no meio. A articulação do inimigo de nossas almas nesse tempo é estar no meio do povo. Não é sair, é estar no meio, infiltrado, lançando contenda, colocando o crente contra Deus, colocando o crente contra a liderança, contra o ministério, contra a igreja, causando desconfiança, causando temor, causando falta de firmeza. É o que está acontecendo em nossos dias. Ficam no meio aí tentando inflamar, para ver se consegue derrubar um aqui, derrubar outro ali. É a investida do inimigo, mas o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder, e há de livrar a você deste laço, porque Ele está vendo tudo. Infiltrar-se no meio, infiltrar-se no meio para destruir, para difamar, para matar, para derrubar, não é uma investida nova. É algo que a gente observa na Bíblia, já teve alguns momentos específicos. É claro que não como hoje, mas em alguns momentos específicos houve sim algumas investidas dessa natureza. Se infiltrar no meio para derrubar, para destruir o povo de Deus. Se você abre a sua Bíblia lá no livro de Números, e você ler o capítulo 22 em diante, todos nós, exceto os novos convertidos, conhecem muito bem a história de um homem chamado Balaão. Profeta chamado Balaão, profeta, filho de Peor, que morava em Petô, na Mesopotâmia, capítulo 22 de Números e versículo 5. Ele é contratado pelo rei de Moabe, chamado Balaque, o rei dos Moabitas. Por quê? Porque o povo de Israel, eles estavam passando no deserto e precisavam rumo à terra prometida, e precisavam passar nas terras dos Moabitas. E o rei de Moabe, ele fica apavorado quando vê aquela multidão, e ele ouve o que já havia acontecido, por onde essa multidão passava, todos que se opunham, Deus destruía. Então ele fica com medo. Então ele chama Balaão, ele se informa que Balaão era um profeta que ganhava para amaldiçoar, e aquele que ele amaldiçoava estava amaldiçoado. Então ele chama Balaão e o contrata para amaldiçoar o povo de Deus. E então Balaão aceita aquele convite para amaldiçoar o povo de Deus, manda preparar-lhe ali alguns altares, como os irmãos conhecem. Mas quando ele vai amaldiçoar o povo, quando ele vai dizer maldito, aí sai bendito. Quando ele vai dizer amaldiçoado, sai abençoado. Porque Deus não permitia, mudava para um outro local, construía outros altares, mas não tinha jeito. Capítulo 23, versículo 18 ao 23 diz: então proferiu a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Eis
eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e não posso revogar. Eu não posso. Deus disse que está abençoado, está abençoado. Versículo 23, a parte A, ele diz: pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Deixa eu repetir: contra Jacó não vale encantamento e nem adivinhação. Pode colocar despacho, pode preparar a macumba, pode preparar a maldição, mas contra o povo de Deus isso não serve, não adianta, porque Deus abençoou e ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Se ele abençoou, está abençoado. E deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer algo que quando eu orava o Espírito falava comigo nesse respeito, para dizer para jovens que estão aqui e jovens que nos assistem, que têm sofrido traumas. Sabe por quê? Porque alguém te amaldiçoou desde a sua infância. Eu não sei se foi o seu pai, eu não sei se foi a sua mãe, se foi o seu professor de colégio, eu não sei se foi alguém no trabalho ou um parente que disse que você não vai, que você não prospera, que você não vai longe, que você não dura muito. Deixa eu te dizer nesta noite, Deus fez cair por terra tudo isso, porque você está abençoado. Deus lhe abençoou e não tem demônio do inferno que possa impedir o que Deus tem na tua vida. Não adianta amaldiçoar, não adianta praguejar. Quanto mais faz isso, mais você prospera. Quanto mais amaldiçoa, mais você canta. Quanto mais diz que não vai, mais você exalta o nome do Senhor, porque aquele que te abençoou é grande, aquele que escreveu a tua história é grande, é maior, é maior, é maior, é maior do que todas as maldições desta terra. Glória a Deus. Quando a gente lê o livro de Números, capítulo 22, capítulo 23, a gente observa todos esses momentos, Balaão tentando amaldiçoar o povo e não consegue. Quem lê apenas esse texto, eu já vi até algumas pessoas tomando Balaão como exemplo, porque abençoou o povo de Deus. Mas quando a gente vai lá para Apocalipse, a gente observa no capítulo 2, do versículo 14, Deus repreendendo a igreja de Pérgamo e dizendo: olha, aí no meio da igreja tem alguns que seguem a doutrina de Balaão. Alguém que leu apenas o capítulo 22 e 23 pode ficar sem entender, mas que doutrina? Porque Balaão só fez abençoar o povo, então o que foi que aconteceu? E aí Jesus vai dizer à igreja de Pérgamo: olha, aí tem quem segue a igreja, a doutrina de Balaão. E o que é que Balaão fazia? Aí Jesus vai dizer a João, através de João para a igreja de Pérgamo: Balaão ensinava Balaque a lançar tropeço ao povo de Israel, e fazendo com que o povo se prostituísse e pecasse. Aí quando a gente retorna mais uma vez lá para o livro de Números capítulo 25, aí a gente vai ver o que realmente aconteceu nos dias de Balaão e como ele foi usado pelo inimigo para destruir o povo de Israel. Capítulo 25, versículo 1 diz: Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Capítulo 30 de Números, versículo 16. Capítulo 31, versículo 16 de Números: e eis que estas foram as que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Deixa eu lhe dizer o que foi que Balaão fez. Como ele não conseguiu amaldiçoar o povo, porque o povo estava abençoado, então ele chama Balaque e revela o segredo. Olha, Balaque, o segredo é o seguinte: é que esse povo aí está em santidade. Deus não viu nenhum mal nesse povo, nenhuma iniquidade nesse povo. Esse povo está vivendo em santidade, e esse povo em santidade não adianta. Não tem demônio, não tem maldição que possa com esse povo, ele estando em santidade.
Agora tem uma coisa, Balaque: se você fizer com que esse povo peque, com que esse povo desobedeça a Deus, pronto, aí eles estão vulneráveis, porque ele perde a proteção de Deus. Enquanto tiver santidade, está debaixo da proteção. Pecou, perdeu a proteção. Aí Balaque entende o negócio. Então como é que eu tenho que fazer? Aí Balaão instrui: olha, você coloca as moabitas, aquelas jovens mais bonitas, e convida o povo de Israel para os banquetes, para comer dos sacrifícios, para as festas. Convida eles sem dizer nada, convida para as celebrações. Eles estão ali vizinhos, sem rivalidade. Convida eles para a festa. Depois que eles estiverem na festa, aí vocês fazem com que eles caiam no pecado da prostituição. E assim Balaque o faz: coloca as mulheres para se infiltrar no meio do povo, convidar o povo para a festa. E quando o povo está lá bem animado nas festas, com os moabitas, comendo os sacrifícios, daqui a pouco começa a cair em prostituição, daqui a pouco começa a pecar. E quando começa a pecar, quando o povo peca e perde a proteção de Deus, a ira de Deus vem sobre o povo perde a proteção. É isso que o inimigo quer fazer na nossa vida, em nosso tempo. Ele quer se infiltrar para poder tirar o vínculo que você tem com o Senhor, para ferir a sua santidade, porque ele não suporta quando você canta, ele não suporta quando você ora, ele não suporta quando você sai na campanha. Aí ele fica irado, mas não pode fazer nada. Como é que eu faço para destruir este jovem? Como é que eu faço para tocar nessa jovem? Porque toda vez que eu vou, tem lá um anjo com espada desembainhada dizendo: toca não, não toca não, só toca se tiver ordem do Altíssimo. Glória a Deus, glória a Deus. Aí ele fica tentando arrumar um meio para poder tirar você dos caminhos do Senhor. Ele fica: se eu parar ela de ir para o ciclo de oração, ela vai esfriar. Se eu parar ele de ir para a vigília, ele vai esfriar e eu vou conseguir levar ele para outro lugar. Aí sabe quem é que ele vai usar? É aquele que está do lado, que é a apóstata, que apostou, mas está no meio, está com a Bíblia. Aí no dia de ir para o ciclo de oração, não, vamos para o ciclo de oração hoje não, vamos para o shopping, vamos tomar um sorvete, a gente já foi a semana passada, vamos para a praia hoje, é só um momento, o que é que tem? É só a gente. Aí vai tirando, daqui a pouco tirou a primeira semana, tirou a segunda semana, daqui a pouco passou uma semana sem orar. Aí vamos para o cinema, está na igreja todo dia, vamos para o cinema hoje, é coisa diferente, a gente é jovem, a gente tem que viver um pouco diferente. Aí vai tirando, é a cilada, é o prato, é a investida do inimigo. O interesse é tirar, o interesse é esfriar, o interesse é contaminar. Mas aí Jesus lhe trouxe para o congresso. Jesus lhe trouxe para o congresso hoje. Jesus está te fazendo assistir o congresso hoje. Aí está dizendo: tenha cuidado, porque eu não estou nesse negócio não. Eu quero você no ciclo de oração, quero você na vigília, quero você no matutinho, eu quero você na campanha, porque eu tenho negócio contigo. Ele fica intentando, fica usando alguém. Para que isso? Para que isso? Aleluia. Aí chega lá e vamos para aquele show, é tudo crente lá, tem nada não, a gente também está com a Bíblia, a gente também é salvo, o que é que tem? Vamos lá, tem nada não. Aí vai, cai no laço, chega lá, e por que é que você não se balança um pouquinho, não bate palma? Não é porque na igreja a gente não tem esse coisa, tem nada não, a gente é jovem, bate palma aí, balança um pouco, daqui a pouco vem, apresenta uma jovem, mas eu não posso, eu sou crente da Assembleia de Deus, e lá a gente prometeu, e o melhor para a gente é namorar uma jovem da nossa igreja. Mas tem nada não, a gente é tudo crente, é tudo salvo, tem nada não. Ali a moça quer lhe conhecer, aí vai embaraçando, vai prendendo com os laços. Mas Jesus está com a espada nesta noite para cortar o laço. Vai não, vamos, vou não, tem nada não, então não tem nada, eu vou ficar aqui. Mas é tudo crente, então eu vou ficar aqui, é tudo crente. É para adorar a Deus, então eu vou ficar adorando lá na oração da mocidade. Tenha cuidado, tem alguém interessado em destruir o brilho da tua vida espiritual, porque é já os últimos dias e o inimigo sabe que o tempo dele está findando, então ele fica usando de todo meio
veio para impedir, para prender, para segurar, para derrubar, mas não vai não, não vai derrubar não, não vai derrubar não, não vai tirar você da presença dele não. Está no meio, está no meio, mas não é nosso. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Neemias, no tempo de Neemias acontece um outro exemplo que também me chamou muito a atenção. Todos nós conhecemos a história de Neemias, que vive no período em que o povo judeu está cativo dos medos e dos persas. Depois que passa o cativeiro babilônico dos caldeus, e agora os medos e os persas estão governando. Neemias alcança graça diante do rei, e o rei autoriza a Neemias a reconstrução do templo e de Jerusalém. Neemias se dispõe a construir, convoca algumas pessoas para lhe ajudarem na reconstrução do templo. Só que quando eles começam aquela reconstrução, quando eles tomam a atitude de reconstruir a Jerusalém, logo se levanta alguns inimigos, porque sempre vai se levantar inimigo quando a gente procura agradar a Deus. É só procurar agradar a Deus que vai ter levante. Pode ficar tranquilo, se preocupe não, que você não é único não. Procurou agradar a Deus, vai ter gente torcendo contra. Procurou agradar a Deus, vai ter levante, vai ter tempestade, vai ter alguém que não concorda, vai ter alguém criticando. Mas não se preocupe nem baixe a cabeça com isso não. Não se preocupe não, faz parte. É porque tem alguém no reino espiritual que não está satisfeito porque você está querendo agradar o Senhor. Neemias está reconstruindo o templo, aí se levanta vários levantes. E o que nos chama a atenção no capítulo 4 de Neemias, o versículo de número 10, que diz o texto sagrado: agora diz Judá, já desvaleceram as forças dos acarretadores, ou carregadores em outra versão, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Versículo 11: disseram, pois, os nossos inimigos, não saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim faremos cessar a obra. Glória a Jesus. É a investida do inimigo naqueles dias e que estão fazendo hoje, entrar no meio, porque o intuito é parar a obra, o desejo é parar a obra, porque o inimigo não suporta ver essa obra crescendo. Todo dia Jesus salva, todo dia Jesus batiza com o Espírito Santo, aí ele fica furioso, não, tem que fazer alguma coisa para parar a obra. Aí deixa eu chamar a sua atenção para alguns detalhes dessa passagem. O inimigo observa que alguns de Judá estavam cansados, estavam fracos de carregar o pó. Aí quando eles observam que eles estavam desvalecendo, aí o inimigo diz, pronto, a gente vai aproveitar isso, a gente vai aproveitar que eles estão desvanecendo, e a gente vai se infiltrar no meio, e aí quando eles pensar que não, a gente vai matar, porque eles já estão fracos. A investida do inimigo nesse tempo está agindo muito dessa forma. Ele fica observando, ele vai enviando os apóstolos para fazer aquele processo de esfriamento. Aí depois que vê que está fraco, aí ele se infiltra no meio para acabar de matar. O desejo dele é esse, é matar, é exterminar, é parar a sua marcha, é parar a sua caminhada, porque ele está irado com isso. Eu vou entrar, ele está fraquinho, ela está fraquinho, já está com os dias que não vai na igreja, nunca mais foi no ciclo de oração, então eu vou entrar no meio de sorrateiramente, e quando pensar que não, eu derrubo ela, eu derrubo ele. Aleluia. Mas Jesus vai chegar primeiro. Jesus vai chegar primeiro na tua vida. Jesus vai chegar primeiro na tua história. Sabe por quê? Porque Ele está vendo que você está meio fraco, sim. Ele está vendo que você está meio sem força, sim. Ele está contemplando, Ele está vendo tudo isso, porque você já não anda mais como antigamente, já não dá glória mais como antigamente, já não está mais tão frequente como antigamente, está sendo bombardeado pelas pressões desta vida. As guerras são constantes, as investidas do inimigo são constantes.
constante, estuda o dia todo, chega cansado em casa, não dá para ir para a igreja, não dá para ler, não dá para orar, e o tempo vai passando, vai esfriando, está aí no meio pedindo misericórdia a Deus, porque não quer pecar, não quer desistir, mas não está suportando a pressão, porque os dias são maus, são difíceis. Eu olho para vocês nesse tempo e eu glorifico a Deus, porque os dias são difíceis, mas mesmo assim vocês estão aí, mesmo assim vocês chegaram, mesmo assim vocês vieram. Tem gente aqui no nosso meio clamando por misericórdia, pedindo socorro a Deus, porque não suporta a pressão do inferno que está dando sobre a sua vida. É tanta coisa, é de um lado, é do outro, é em casa, é na escola, é o professor. Só Deus sabe como você chegou aqui nesta noite. E nesta manhã, enquanto eu orava, Deus me fez sentir algo tão tremendo. Eu ouvia gemido, pastor, eu ouvia clamor de jovens que não querem pecar, jovens que estão pedindo socorro, porque não estão suportando mais a pressão. Vão para a escola, é pressão, estão em casa, é pressão, aonde estão é pressão, aquela tentação para ver o que não deve, a tentação para ouvir o que não deve ouvir, já não consegue mais se controlar, mas não quer ceder, quer vencer, mas não tem mais força. Deus me fazia ouvir o gemido de jovens dizendo: me socorra, me ajude. E nesta noite eu quero te dizer que Jesus ouviu o teu clamor quando tu pediu socorro. Aleluia. Jovens que estão me ouvindo nesta noite, Deus tem contemplado a luta que você tem enfrentado para não pecar, a luta que você tem enfrentado para fazer parte desse coral, para chegar aqui nesse congresso. Só Deus sabe como você está. Deus me fazia ouvir gemidos. Eu sou pai de adolescente, foi algo tão terrível que eu ouvi o gemido de filhos de obreiro dizendo: pai, me socorre. Obreiros do Senhor Deus, faz-nos ouvir nesta noite o gemido dos nossos filhos. Os nossos filhos precisam da nossa ajuda, esta geração precisa da nossa ajuda, porque no nosso tempo de jovem não tinha o mundo na mão como tem hoje, não é tão fácil pecar como é hoje. Eles estão aí brigando contra a carne, lutando contra o inferno, mas não é fácil. Não é fácil. E dizer para o jovem se conserte é fácil, mas colocar a mão no ombro e dizer: o que é que está acontecendo, meu filho? Deus está falando contigo nesta noite, jovem. Eu tenho contemplado a tua luta e estou colocando a minha mão no teu ombro nesta noite e estou dizendo: eu vou fazer algo novo na tua vida. Não desista de lutar, não desista de lutar. É já a última hora, a última hora, a última hora. Só mais um pouquinho. Resista, resista, diga não. Deus vai levantar alguém para colocar a mão no teu ombro. Deus vai usar alguém. Quantas das vezes, como eu já trabalhei liderando jovens, todo dia eu recebo mensagem de jovem pedindo ajuda, pedindo oração, pedindo socorro, porque não suporta, porque está difícil. E como eu fui jovem nessa igreja, porque aceitei Jesus aos 17 anos, eu digo: eu sei, meu filho, o que é isso. Eu sei o que é não ter alguém do lado para compartilhar. Eu sei o que é não ter alguém de confiança para se abrir. Eu sei o que é isso. Mas eu quero te dizer que o Deus que me ajudou, que colocou a sua mão no meu ombro, que não desistiu de mim. Aleluia. Porque apontar é fácil, meus defeitos é fácil. Você lembra lá da passagem daquele homem que estava há 38 anos naquela cama na beira do tanque?
E quando Jesus chegou para ele disse: você quer ser curado? E ele falou assim: eu quero, mas não tem ninguém para me colocar no tanque. Quer dizer que o problema é falta de pessoas, não tem ninguém para me ajudar. Jesus diz: levanta e anda. Quando o homem se levanta, que pega a cama, aí logo aparece alguém: opa, levar a cama não pode não, porque é sábado. Aleluia. Quer dizer que para ajudar a colocar no tanque não tem ninguém, mas para acusar porque pegou a cama tem, para ver o que está errado tem. Quer dizer que para socorrer alguém não tem. Ela me achou e temanassuri me candabaxa. Mas Jesus vai chegar lá. Jesus vai chegar lá. Ele vai fazer uma visita de madrugada, quando você estiver sendo tentado a ver o que não deve. Ele vai chegar lá e dizer: dobra o joelho, eu quero falar contigo. Tem alguém interessado em destruir a tua chamada, mas não vai conseguir. Destruir o teu sonho, mas não vai conseguir, porque Deus está pelejando pela tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Filhinhos, é já a última hora. A última hora é muitos levantes, é muita perseguição. É porque Ele sabe que está chegando a hora de você chegar no céu e abraçar ao Senhor Jesus. Aí Ele vai investindo, Ele vai tentando, Ele vai perseguindo. Mas tem promessa de Deus para a última hora. Tem promessa de Deus para a última hora. Tem promessa de Deus para os últimos dias. Atos 2:16. Pedro se levanta e diz ao povo: não se preocupe, esse povo aí não está embriagado. Mas o que está acontecendo aí é o que está proferido pelo profeta Joel, que diz no versículo 17: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, não é homem, é Ele que diz, que do meu espírito derramarei. Não é de conta-gota não. No Antigo Testamento Deus pegava o conta-gota espiritual e colocava sobre Davi, colocava sobre Sansão, colocava sobre Jefté, e dizia: e foi cheio. Mas nos últimos dias não vai ser de conta-gota não, vai ser derramado. Derramarei do meu espírito. E deixa eu dizer uma coisa para encerrar. Quando Jesus, Ele dispensa o revestimento, porque não foi o derramar, porque o texto diz aqui: derramarei dor, e dor quer dizer parte de. No Pentecoste foi apenas uma parte, mas lá em Joel está dizendo: derramarei porque nos últimos dias não seria parte, seria completo. Mas a Bíblia diz que lá no Pentecoste, quando Deus derramava o revestimento, havia línguas repartidas como que de fogo, descendo sobre o cenáculo. Olha, se naquele dia que era um revestimento descia línguas repartidas como de fogo, quer dizer que nos últimos dias em que vai ser um derramar, não vai ser língua, vai ser labaredas de fogo. Oh, aleluia! Vai ser labaredas de fogo sobre os fiéis da terra. Mas deixa eu te dizer mais. Quando eu lia esse texto e entendi esta verdade, que vai haver um derramar de Deus, aí eu me alegrei. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia diz lá em Atos capítulo 28 e o versículo 2, que quando Paulo coloca fogo naquela fogueira, uma víbora fugindo do calor, ela foge do fogo. Ou seja, quando o fogo esquenta, a víbora foge. Aí eu voltei: meu Deus, se nos últimos dias vai ter labareda de fogo, a víbora, que é a antiga serpente de Apocalipse 20 e Gênesis 3, vai ter que arrumar as coisinhas e vai ter que sair, vai ter que pôr em retirada, porque o fogo vai queimar.
Tem fogo aí, tem fogo aí, tem fogo aí. Se tem fogo, a vibra vai ter que correr. Se tem fogo, a vibra vai ter que correr. Quem chegar ali chamando para ir para o shopping, para a praia, você vai dizer: não, eu estou cheio de Deus, eu quero mais. Eu vou para o avivamento. Eita, vamos para a praia, vou não. Eu vou para o matutinho. Vamos para o cinema, vou não. Eu estou cheio de Deus e quero mais. Eu vou para a vigília, eu quero fogo, eu quero fogo. Aí não dá para andar com esse crente. Não dá para andar com esse crente. Não dá para andar com esse jovem. Ele só fala de Jesus, só fala de Bíblia, só fala de igreja. Vai ter que correr mesmo. Eu queria que você curvasse a cabeça aí pelo minuto. Curva a sua cabeça aí pelo minuto. Me dá um fundo musical, por favor, porque eu sinto de nesse encerramento fazer uma oração rápida, porque o tempo já foi embora. Peço perdão aqui ao pastor, mas eu quero fazer uma oração por você. Aleluia. O pastor convida de pé, irmãos, e autorizado por ele, quem quiser vir aqui na frente. Aleluia. Quem não é batizado com o Espírito Santo, pode vir aqui na frente. E quem sente que está sendo bombardeado pelo inferno, que está pedindo socorro a Deus, quiser dobrar o joelho, aí pode dobrar o joelho. Pode dobrar o joelho. Porque quem vai tratar, está tratando com você aqui nesses últimos dias é Ele. Quem viu quando você pediu socorro lá foi Ele. Viu quando você disse: eu não quero pecar, eu não quero pecar, eu quero chegar no congresso e poder levantar a minha mão em santidade. Ele viu. Você que está me assistindo não conseguiu chegar, mas Deus está falando com você aí, aonde você está. Eu lhe vi. Eu vi o seu desejo de vencer. Aleluia. Se algum pai quiser dobrar o joelho pelo seu filho, aonde você estiver, pode dobrar o joelho. Quiser entrar na guerra com ele nesta noite, entre. Quando chegar em casa, abrace o seu filho. Diga: meu filho, eu estou aqui. Pode contar comigo. Filhinhos, é já a última hora. Está aqui a geração do arrebatamento. Está aqui a geração que, se Jesus não voltar, vai dar continuidade. E é por isso que é tanta luta. É por isso que é tanta perseguição. É porque o inimigo sabe que, se Jesus não voltar amanhã, você vai estar pregando aqui. Amanhã você vai estar dirigindo culto por aí. Mas eu preciso parar a carreira dele. Eu preciso parar, mas não vai. Não vai, em nome de Jesus, não vai. Em nome de Jesus, não vai. Porque há poder no sangue de Jesus. Vai sendo renovado aí. Vai renovando a aliança com Ele. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Diga para ele, feche os seus olhos aonde você estiver aí. Peça a Ele renovação. Peça a Ele algo novo nesta noite. Aleluia. Vai recebendo algo de Deus aí. Vai recebendo algo de Deus aí. Vai recebendo algo de Deus aí. Só quem está adorando. Oh, aleluia. Meu Deus.
necessita ser mudado, necessita mais. Diga para Ele: Senhor, eu quero mais. Batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus. Aonde houver um crente adorando nesta noite, batiza, Senhor, quem está assistindo em casa, quem está assistindo no telão, batiza, Senhor. Filhinhos, essa é a última hora, mas eu conto contigo, eu conto contigo, meu filho. Eu conto contigo, meu filho. Eu conto contigo, meu filho. Se santifique mais, se santifique mais, renuncie mais. Resista. Diga: não, eu pertenço ao Senhor. Não, eu tenho negócio com Deus e Ele tem negócio comigo. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos aí na galeria, aqui embaixo. Feche os seus olhos. Ah, Senhor, que habita na eternidade, cujo nome é santo, a ti honra, glórias, louvor, exaltação. Meu Deus, estamos diante de ti nesta noite. Ei, Shomane cai temei de ovas e mineras. Meu Deus, ouço gemidos, Senhor, gemidos dos que pedem socorro, gemidos dos que pedem socorro. Deus, Deus, visita nesta noite. Aleluia. Jesus já batizou um aqui, meus irmãos, e quer batizar mais. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Meu Deus, sabes que eu sou. Jesus batizou outro aqui, irmãos. Ele sabe que você é fraco, e mesmo assim Ele sabe que você não tem força, Ele sabe, mas Ele sabe que você quer vencer. e mesmo assim moras em mim, Espírito Santo, Tu és santo, Tu és santo. Adore. E outra palavra Deixe Jesus. Onde tiver um crente adorando Jesus, vai renovando, vai concedendo dons, vai levantando o caído. Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. É que eu alava chamada. Adoro
de hoje vai ser diferente. Vai ser diferente. Faça um pacto com Ele aí. Vai fazendo um pacto com Ele aí. Diferente. Algo novo, algo novo. Algo novo de Deus para a tua vida. Você não vai mais acessar o que acessava antes. Não vai mais compartilhar o que compartilhava antes. Não vai mais no lugar aonde ia antes. É a última hora. Deus conta contigo na última hora. Deus conta contigo na última hora. Jesus batizou outro aqui. Jesus batizou. Glória. Recebe aí, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Ele batiza aqui, batiza no telão, batiza em casa. É Ele, quem faz é Ele. Meu Deus, meu Deus, enche Jesus. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Diga que Ele é santo. Oh glória. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Se faz necessária. Recebe. Opera Jesus, opera.